Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. O nosso tema de hoje é a lei que regulamenta o ato médico. Essa lei que já foi aprovada no Senado, passou pela Câmara, mas sofreu alterações. Voltando ao Senado, onde está tramitando, ela está na dependência da análise de pelo menos 2 comissões. Ela disciplina, define o que é exatamente o ato médico. E para nos falar sobre isso, nós temos como convidado, no nosso programa Cidadania, a presença do presidente do Conselho Federal de Medicina, o Dr. Roberto Luiz Dávila, a quem agradeço muito pela presença. Dr. Roberto, pode parecer até óbvio demais, mas por que teria sido necessário, agora, a essa altura do campeonato, definir o que é o ato médico? Essa é uma dúvida comum dentro do próprio meio médico. Os médicos achavam que não era necessário porque todos sabem o que nós fazemos. Nós fazemos o diagnóstico das doenças e aplicamos o tratamento clínico ou o tratamento cirúrgico. Toda a população sabe que quando pai, mãe, filho, qualquer parente adoece, procuram, seja no posto de saúde, seja no consultório particular, seja na emergência de um hospital, eles procuram um médico para buscar o alívio ao seu sofrimento, à sua dor. E, portanto, seria absolutamente desnecessário uma lei dizendo isso. Entretanto, com o desenvolvimento científico e tecnológico, principalmente nos últimos 50 anos, muitas profissões da área da saúde se agregaram a esse cuidado do paciente. E, nesse ponto, os últimos 50 anos trouxe pelo menos mais 10 profissões novas. A questão que fica mais clara é que quando essas profissões surgiram, elas surgiram como auxiliares do médico. Essa é a grande verdade. Eu mesmo dei aula em alguns cursos ligados à área da saúde. Como professor da Universidade Federal de Santa Catarina, dei aula de anatomia e fisiologia para fisioterapia, biologia, odontologia, psicologia. E todos trabalhávamos juntos, visando, como eu já disse, o bem-estar do paciente. Um trabalho multiprofissional, garantindo a integralidade da assistência, mas cada um fazendo o que a sua lei determinava. Por que é indispensável, na visão dos médicos, que haja essa delimitação de terreno, ou seja, essa especificação muito concreta para as atribuições e as funções? Veja bem, essas profissões, quando surgiram, elas tinham as suas atribuições específicas em lei. Elas praticamente surgiram já com as suas leis, com exceção da farmácia, com exceção da enfermagem, que tem cerca de 150 anos. E sempre se respeitou esses limites. Entretanto, nós começamos a observar, principalmente na década de 90, o início dos anos 90, até mesmo estimulados por a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ou a própria OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, eles vieram com programas aonde não tem médicos. Então, aonde não tinha médicos, todo mundo podia fazer tudo. Você capacitava um agente de saúde para substituir o médico. Foram feitos protocolos de atendimento baseado em sintomas e baseado em tratamentos, inclusive com remédios. Nós começamos a observar que chegamos a ser substituídos, principalmente na atenção básica, pelo próprio Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde diz oficialmente que não admite não ter médico numa equipe de saúde. Entretanto, nós temos informações de várias equipes de programa de saúde da família que estão funcionando sem médicos. É uma irregularidade? Enfermeiros estão atendendo como se médicos fossem? Estão. Mas a legislação atual, ela disciplina a questão ou ela é omissa ou permite algum tipo de ambiguidade? Veja bem, a legislação atual das outras profissões é muito clara com as competências de cada profissão.
mas com essa desculpa de que os médicos não querem trabalhar no serviço público, que os médicos só querem ficar nos grandes centros, porque aí você começa a denegrir a imagem do médico como alguém um agente social e que tem responsabilidade social. Não é nada disso. O grande problema é que não existe uma assistência à saúde integral no interior. Não existe uma política pública que leve um grupo de profissionais e dê a eles condições de trabalharem adequadamente, de fazerem referência para cidades próximas aonde tem hospital ou aonde eles possam encaminhar os seus pacientes. Então, esse tipo de trabalho, o médico não quer participar. Agora, se recusa a ir. Se as questões fossem colocadas da seguinte forma: ao invés de se discutir o problema legislativo de como são as funções, qual é a atribuição de cada profissão, especialmente a do médico, e ao invés de se perguntar quais são os municípios onde não existem médicos, onde, né, aquela pergunta que o senhor fez, é por que não existem médicos? Porque aí nós caímos no campo da política pública. E aí, exatamente, qual é a resposta que o senhor dá? Veja bem, é porque falta essa política pública e os médicos que estão trabalhando nos programas de saúde da família em muitas prefeituras do interior não têm contrato. Não têm contrato. Estão lá a título precário. Muda o prefeito, aquele grupo de médicos é demitido e ele então chama outros médicos. Não há férias, não há 13º. Esse tipo de trabalho escravo nós não queremos mais, não aceitamos mais. E somos muito críticos a essa gestão pública do Sistema Único. O que nós estamos agora pleiteando é uma carreira de Estado para o SUS, igual a do Poder Judiciário, igual a do Ministério Público. O médico vai passar pelo interior, vai ser promovido, como acontece com os juízes que depois voltam para a capital e viram até desembargadores ou por merecimento ou por tempo de serviço. Então haveria uma carreira com incentivos e o médico teria um bom salário, teria a possibilidade de desenvolver um bom trabalho. E defendemos isso não só para o médico, defendemos isso para toda a equipe de saúde. Agora, nós percebemos